Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Estamos começando ao vivo, mais um programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria chegar até você, chegar até a sua casa nesta terça-feira para rezarmos juntos, para falarmos das coisas de Deus nesse tempo de quaresma que estamos vivendo, já próximos à Semana Santa, não é? No domingo já vamos iniciar a grande Semana Santa com o Domingo de Ramos, que seja um momento de fé, de oração para mim, para você, para sua família, momento de renovação espiritual. E juntos nós queremos rezar nessa madrugada de bênçãos, já nos preparando para a grande Semana Santa que vamos começar também, não é? Que seja um grande momento de oração, como eu disse, formamos essa grande comunidade de oração aqui através da Rede Século XXI e a sua participação é muito importante. Então, desde já, nossas atendentes já estão lá para acolher o seu telefonema, o seu pedido de oração, para a gente colocar logo mais no momento mariano aos pés de Nossa Senhora, não é? Pedindo a Nossa Senhora Aparecida também que ela interceda por cada um de nós, leve os nossos pedidos e intenções até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue para a gente, mande seu pedido de oração, fale ao vivo com o Padre, é sempre uma grande alegria ouvir você, você pode partilhar da sua vida, uma graça alcançada, uma bênção, ou talvez uma dificuldade, né? Nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, uma graça que você alcançou nesse tempo de quaresma, com seus exercícios espirituais, na preparação para a Semana Santa, para a Páscoa da vida, da ressurreição, partilhar talvez a bênção, a graça alcançada, mas também as suas dificuldades, não é? Todos nós passamos momentos difíceis em nossa vida e quando a gente partilha e a gente coloca-se em oração, coloca-se na presença de Deus, tudo pode ser mais fácil, né? A luz do Espírito Santo nos iluminar para que a gente possa tomar as decisões mais corretas em nossa vida. Quero mandar um grande abraço e rezar por todos, como faço toda semana, por todos aqueles que fazem aniversário nessa semana também, nesse mês de março. Deus abençoe você. Muitos anos de vida. Ligue para a gente, para você falar ao vivo também, você que está fazendo aniversário, para a gente rezar uma vez mais por você, pela sua vida, pelo dom da sua vida, e colocarmos aos pés de Nossa Senhora. Mando um abraço muito especial para minha irmã, que aniversaria hoje, não é? Já estive com ela lá, Viviane, lá em Porto Feliz. Grande abraço a ela também, mais um ano de vida, muitas felicidades aos filhos, o Arthur, a Laurinha, né, aos meus pais lá em Porto Feliz também, que estão acompanhando a madrugada de bênçãos. E também coloco em oração nessa madrugada, quero rezar e peço a sua oração também. Amanhã, dia 21, também celebro mais um ano de ordenação sacerdotal. Vamos rezar junto a Deus também, agradecendo o dom da vocação e o dom da missão nesse dia 21 de março. Quero rezar com você e contar com a sua oração também. Hoje, na nossa madrugada de bênçãos, nós queremos meditar e queremos rezar sobre a Via Sacra. A Via Sacra, que na verdade chama também Via Dolorosa, os últimos passos de Jesus rumo à cruz. Os últimos passos nós definimos em 14 estações mais a ressurreição. São os 14 passos de Jesus, 14 últimos passos de Jesus até chegar à cruz e logo depois a ressurreição, que é o 15º passo. É uma oração muito antiga da igreja e de maneira muito especial ela é rezada no tempo da quaresma e na Semana Santa principalmente, chegando aí às portas da Páscoa da ressurreição. Nós meditamos a cada estação uma passagem da vida de Jesus, desde a sua condenação até a crucificação, não é? Tudo isso baseado na Escritura Sagrada, baseada na Bíblia Sagrada. Portanto, a Via Sacra, essa grande oração da igreja, esse grande momento de fé, onde nós nos unimos para contemplarmos juntos, não é? Contemplarmos juntos a meditação da Via Sacra. A Via Sacra, então, que é essa via dolorosa. Vamos contemplar cada passo. E eu gostaria que você acompanhasse conosco. Aqui na Madrugada de Bênçãos, nós vamos acompanhar esses 14 passos de Jesus até a ressurreição. É uma preparação espiritual, fundada na Bíblia Sagrada, não é? Fundada na Escritura, não é uma invenção da igreja. É uma oração que se funda, se baseia na Bíblia, nesses passos de Jesus, e você vai percebendo e trazendo para a sua vida, para o seu contexto, não é? Para a sua oração também, esses passos de Jesus. Nós vamos começar com as duas primeiras estações hoje,
para a nossa meditação, para a nossa oração. A primeira estação, Jesus é condenado. É o primeiro passo de Jesus, não é? Jesus então é levado ao palácio onde vai ser condenado pelos chefes da sua época. Jesus que foi condenado injustamente. E nós nos colocamos na presença de Deus também, rezando, e por isso atualizamos a Via Sacra a cada momento de oração, porque rezamos também neste momento por tantas pessoas injustamente condenadas. Talvez não só no âmbito jurídico, judicial, mas com tantas injustiças que nós vemos em nosso país, em nosso mundo. Jesus também foi condenado injustamente. O seu processo foi injusto. Jesus, na verdade, que só fez o bem, que só procurou amar, ter misericórdia, acolher, e mesmo assim foi condenado. Portanto, um processo iníquo, um processo injusto, um processo até sujo, juridicamente, onde não havia subsídios para a sua condenação. Entretanto, aqueles chefes de Israel procuraram um meio, porque Jesus estava, na verdade, mexendo naquelas estruturas corruptas, naquilo que havia de errado naquela sociedade da época, inclusive na vida religiosa. E claro que esses chefes não vão aceitar isso, porque eles vivem dessa situação errada e vão procurar levar o povo contra Jesus, até que ele seja condenado. E vai ser condenado, portanto, injustamente. Então vamos rezar. Talvez você esteja passando por uma situação assim, por uma situação injusta, que você não cometeu nada de errado, ou conhece alguém que passou por uma situação assim, ou esteja passando juridicamente, talvez, mas talvez no dia a dia, na família, no seu emprego, no seu relacionamento, no seu dia a dia. Talvez você esteja passando por uma situação que você não mereça aquilo, que você não fez nada para receber aquele mal. É bom sempre a gente lembrar, e na nossa fé nós nos reportamos a isso, Jesus também não fez nada de mal, muito ao contrário, Jesus só fez o bem. Tanto é que as pessoas vão dizer, vejam como ele faz bem todas as coisas. Em certo momento da vida de Jesus vão dizer isso, eis como ele faz bem todas as coisas. Jesus não fez mal algum, não merecia a condenação. E nós vemos em nosso país e no mundo quantas pessoas que chegam até a morte injustamente, ou por causa da violência, ou por tantas outras causas mais que nós vemos, mas destacamos de maneira especial a violência neste ano onde a campanha da fraternidade da Igreja Católica vai justamente tratar sobre isso, fraternidade e a superação da violência. E nós temos tanta violência, não só a violência física, mas tantos outros tipos de violências que nós temos em nosso país e no mundo. A campanha da fraternidade quer nos levar a meditar e a refletir e a rezar para superarmos essas violências. Veja, Jesus, mesmo sendo condenado injustamente, não foi violento em momento algum. Não foi violento em momento algum. Jesus sempre esteve unido ao Pai, mesmo no seu sofrimento, colocava esses sofrimentos aos pés de Deus. Unia-se a Deus e o seu amor, a sua misericórdia. Portanto, Jesus condenado injustamente, Jesus totalmente excluído, mas mesmo assim fiel ao projeto do Pai. Ele não deixou com que esse sofrimento ou com que essa condenação injusta tirasse o seu foco da sua missão de salvação, de anunciar o bem, de anunciar o reino. Jesus não começou a fazer o mal simplesmente porque foi condenado injustamente, ele permaneceu fazendo o bem. E para nós é uma grande lição, porque talvez mesmo nos momentos difíceis, onde você está sendo humilhado, você está sendo injustiçado, continue fazendo o bem, continue fazendo o bem. Continue testemunhando esse amor de Deus e essa misericórdia. Não vamos pagar como cristãos
o mal com o mal, de forma nenhuma. Isso é o mundo que age dessa forma. E na medida que o mundo tenta pagar o mal com o mal, nada se resolve, as coisas pioram cada vez mais. E nós temos visto isto na televisão, nos telejornais, na internet, os noticiários. Muitas vezes vivemos numa guerra em nossas cidades, em nossos centros urbanos, infelizmente, porque queremos pagar o mal com o mal, porque nos fizeram uma injustiça. E claro, isso não quer dizer que eles estão corretos, ou a pessoa que causou-nos uma injustiça, ela está certa. Não é isso? Claro que não. Mas também o pagar com o mal não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai prejudicar ainda mais. Possamos, meu irmão, minha irmã, unirmos-nos à dor de Jesus, essa dor que foi muito mais emocional e psicológica nesse momento da sua condenação, onde todos se afastaram de Jesus na sua condenação. Todos se afastaram de Jesus, mas ele assume porque realmente tinha convicção da sua missão diante do Pai. Oxalá eu e você possamos ter essa convicção da nossa missão diante de Deus e sermos sinais dessa justiça no mundo tão injusto, no mundo que humilha e que pisa naqueles que procuram a justiça, que procuram a fraternidade, que procuram o amor, de maneira especial naqueles que são pobres e excluídos e que acabam sendo ainda mais injustiçados. Peçamos ao Senhor que nos ajude, que ajude você talvez, que esteja passando por uma situação, portanto, de injustiça, de humilhação. Coloque essa sua dor, coloque essa sua situação, esse seu momento no coração de Jesus sofredor. Amém. Essa é a nossa primeira estação. E nós queremos agora meditar também, hoje, a segunda estação. A segunda estação que Jesus vai então carregar a sua cruz. Ele vai pagar os nossos pecados. E claro, cada estação, cada passo tem um significado importante. Nós estamos contemplando a paixão, isto é, o sofrimento de Jesus, nosso Salvador. Olha que oração importante. E na segunda estação, nesse segundo passo, após a condenação de Jesus, Jesus recebe a cruz. E ele não tinha de carregar cruz alguma, na verdade, porque ele não tinha pecado e não tinha injustiça. Mas como ele foi condenado injustamente, assim meditamos, ele agora recebe a cruz. E na cruz estão os nossos pecados. Estão os meus pecados, os seus pecados, as suas limitações, os seus erros, as suas fragilidades. Jesus assume tudo isso. Assim como no batismo, ele não precisava ser batizado por João Batista, porque o batismo de João Batista servia justamente para a purificação dos pecados, mas Jesus não tinha pecado. Entretanto, ele assume os nossos pecados. É a redenção que acontece, não é? Ele assume um preço alto. O preço alto é a sua morte no alto da cruz. O Pai vai lhe dar o Filho para resgatar o mundo, para salvar o mundo, para salvar a mim e salvar a você. E a salvação que nós meditamos na Via Sacra, na história da salvação, não é uma salvação simplesmente humana, uma salvação temporal, uma salvação política, econômica. Não, a nossa fé não contempla só isso, claro. Claro que ser cristão significa também procurar melhorar essas realidades. Claro que é necessário, sim, mas nós olhamos além. Nós olhamos para essa salvação espiritual. O homem não é só corpo, o homem é espírito, o homem é emoção, o ser humano assim o é. E a fé, portanto, é esse passo além. Jesus assumindo essa cruz, ele assume a sua limitação, a minha limitação, o seu erro, a sua fraqueza, o seu pecado, o pecado que é errar a direção, que é errar o alvo, significa isso, a palavra hebraica, mas também significa uma mancha que causa um machucado, uma ferida interiormente. E hoje nós temos diversos ramos da ciência que vão falar justamente sobre isso, e a Via Sacra contempla justamente nessa segunda estação essa cruz pesada colocada sobre o ombro de Jesus, injustamente porque aquela cruz, isto é, os pecados
que ele assume são os nossos pecados. Ele não tinha pecado e não precisava de pecado. E mais que isso, além da dor física, do peso fisicamente falando da cruz, o peso emocional, o peso espiritual, porque Jesus era Deus, mas era homem também, portanto ele sente o peso físico, mas o peso emocional, o peso espiritual daquela cruz. Sabia que precisava passar por aquilo para que a salvação fosse concretizada, para que a sua hora chegasse. São João vai falar isso muito no seu evangelho, a hora de Jesus. Qual era a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora da cruz. É a hora onde o amor que ele tanto falou, que ele tanto pregou, que ele tanto ensinou, chega ao seu ápice. É a doação plena. São Paulo vai nos dizer que ele deu a sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, ele nos assume. Veja, amar não é amar simplesmente aquela pessoa que eu gosto, que eu me sinto bem ao lado dela. É mais amar aquela pessoa que eu não tenho tanta simpatia por ela, talvez até pelos erros e pelas limitações e pecados dela. Veja, também não quer dizer que Jesus assumiu então as pessoas, os pecados e tudo bem. Jesus assume o pecado para essa purificação. Entretanto, a pessoa se converte e começa um novo caminho de vida. Nessa segunda estação, na verdade, rezamos então para que o Senhor, que assumiu os nossos pecados, que assumiu a nossa culpa, e no sacramento da reconciliação que recebemos sempre que procuramos o sacerdote, especialmente nesse tempo de Quaresma, próximos da Semana Santa, nós queremos pedir essa purificação. Queremos pedir que o Senhor continue arrancando os nossos pecados, pois Ele continue ainda assumindo na cruz os nossos pecados. Ele continua assumindo o meu e o seu pecado, a sua limitação. Não se esqueça disso. Contemplar a via sacra é isso. É justamente contemplar e atualizar esse mistério da salvação que Jesus se deu por mim e por você. Sendo, portanto, condenado injustamente na primeira estação. Na segunda estação, assumindo essa condenação de maneira física, emocional, espiritual, que são os nossos pecados, o peso da nossa limitação, Ele que assume por nós, porque Ele nos ama de tal forma que Ele assume a mim e assume a você. Coloque-se na presença do Senhor, então, entregue-se a Ele. Entregue a sua limitação, o seu erro, as injustiças que cometeram contra você, as humilhações, e peça essa força, assim como Jesus teve a força de carregar a cruz, que você tenha essa força também de enfrentar toda e qualquer dificuldade, humilhação ou injustiça e permanecer firme no caminho da sua fé para chegar à glória da ressurreição, à Páscoa, à passagem da vida velha para a vida nova e assim ser, com Cristo ressuscitado, luz no mundo, onde quer que você esteja, brilhante, passando pela cruz, mas não ficando na cruz, ressuscitando e tendo vida nova, vida plena. Amém. Assim, meu irmão, minha irmã, contemplamos essas duas estações da Via Sacra, nessa nossa madrugada de bênçãos, nesse caminho que vamos fazendo até a Páscoa da Ressurreição. Isso é muito bom, porque a gente vai espiritualmente rezando cada vez mais, pedindo ao Senhor que vá nos ajudando cada vez mais a entender o plano da salvação e a termos a coragem de enfrentarmos os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Coloque-se na presença de Deus. E aqui na madrugada você vai acompanhar todas essas estações. A cada dia vai contemplar. E hoje nós queremos, portanto, contemplar essas duas estações, a injustiça, Jesus que assume a sua cruz, e você assume a sua cruz também? Vamos pedir a Jesus hoje que nos ajude e que cure o nosso coração, para que a gente possa assumir a nossa cruz, mesmo no meio das tempestades, mas nunca desanimarmos, e que assim possamos prepararmos-nos bem para a grande Semana Santa, para o grande momento de renovar a nossa fé. Ligue para a gente, vamos rezar juntos, partilhe também, talvez,
uma injustiça ou uma superação dessa injustiça que você conseguiu, ligue para a gente, 0800 777 0021, nosso telefone, para você deixar o seu pedido de oração, para você falar ao vivo com o padre, para você ficar sócio dessa obra de evangelização também, que precisamos muito da sua ajuda, não é? Estamos aí quase que chegando ao final do mês de março, então nos ajude, participe conosco, vamos rezar juntos, vamos até 1h da manhã ao vivo, aqui na Madrugada de Bênção. 0800 777 0021 é o nosso telefone para você ligar, para você participar, para você rezar conosco de maneira especial, olhando para essas duas estações da Via Sacra, que a gente possa também rezar, pedindo ao Senhor que vá consolando-nos, vá nos confortando, vá nos mostrando o caminho, vá nos mostrando a direção muitas vezes, porque muitas vezes nós também no caminho doloroso, na via dolorosa, assim como Jesus passou com a cruz nas costas, muitas vezes nós desanimamos, nós ficamos cansados, cabisbaixos. A Quaresma, esse tempo bonito da igreja que nós vivemos, estamos praticamente no final, não é? Domingo já vamos celebrar Domingo de Ramos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, a grande semana da nossa fé. E que você possa, aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, participar de cada momento, desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição. A cada momento dessa Semana Santa, você possa participar, possa reviver cada passo de Jesus e que isso possa realmente renovar a sua fé. Talvez até você que está afastado da vida de fé, afastado da sua paróquia, da sua igreja, afastado da Igreja Católica, faça o propósito, faça o esforço de nessa Semana Santa que se aproxima, você participar mais, você ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo no seu sofrimento, na sua morte, por nós e por amor a nós, e na sua ressurreição, na sua vida nova. Quando nós estamos na presença de Deus e quando nós rezamos, quando nós participamos realmente da vida de fé, não só assistimos, mas participamos, tudo aquilo adentra o nosso coração e vai nos fortalecendo, vai nos encorajando a continuarmos o nosso caminho. Quando nós meditamos os passos e a vida de Jesus, o sofrimento de Jesus, as dores de Jesus, mesmo fazendo o bem, nós também nos espelhamos em Jesus e vamos perceber que muitas vezes, em muitos momentos em nossa vida, nós também passamos por essas situações. E talvez você hoje esteja passando por uma situação assim, uma situação de dor, de sofrimento, ou de uma doença, ou de um problema que lhe aconteceu, ou alguém lhe trouxe esse problema. E se nós não estivermos apegados à fé e apegados em Jesus, nós desanimamos. No mundo que nós vemos hoje em dia, e muitas vezes tantas falsas notícias, tantas besteiras, não é? E às vezes na televisão, na internet, e você sabe muito bem disso, nós vemos que parece que se prioriza mais, se valoriza mais o que é negativo, as tragédias, não é? E nem sempre se olha para as coisas boas, para as coisas bonitas. Claro que há problema, há dificuldade, há tragédia, claro que há, ninguém está dizendo isso nem para esconder isso, não é nada disso. Mas nós temos muita coisa boa, meu irmão, minha irmã. E às vezes esses meios trazem tanta tragédia para dentro da sua casa, da sua família, que você fica meio tolo, parece, né? Meio fora da casinha, como diz. E às vezes nós precisamos filtrar um pouco o que entra na nossa casa, através dos noticiários, da televisão, na internet, porque se a gente for acreditar em tudo, a gente fica meio retardado, né? Vamos tomar cuidado com isso. As tais das falsas notícias que saem por aí e que acaba gerando um sofrimento em nossa vida. Portanto, veja, não é só um sofrimento físico muitas vezes, mas é um sofrimento emocional, espiritual, e que nós precisamos cuidar disso. A Organização Mundial da Saúde diz que até 2030 a depressão vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Até 2030, faltam o quê? 12 anos para isso, né? Ela já é a terceira que mais mata, a depressão.
Depressão que se você for fazer lá um exame de sangue, uma ressonância magnética ou qualquer coisa que seja, não vai aparecer, não é? Não vai aparecer. Mas ela existe e leva à morte. Depressão que nada mais é do que um grande vazio existencial, uma grande falta de sentido. Para nós que temos fé, nós vamos preencher esse sentido com Deus e com a palavra de Deus. E a Semana Santa é o grande momento de nós darmos esse sentido à nossa vida, olhando para Jesus, desde a sua condenação injusta até a morte de cruz e a ressurreição. Quando olhamos para a vida de Jesus, vamos dar sentido à nossa vida, aos nossos passos, aos nossos momentos de alegria e de dor. E vamos dando sentido. Quem perde o sentido da sua vida nas pequenas coisas, vai gerando um buraco dentro de si mesmo, uma depressão, até chegar às depressões graves, não é? Onde a pessoa pode realmente buscar a morte simplesmente porque para ela nada mais faz sentido. E realmente, se ela não tiver Deus no coração, ela busca a morte, com certeza, com certeza. Porque nada mais lhe preenche. Olha, meu irmão, minha irmã, a importância de uma fé madura, de uma fé verdadeira, de uma fé onde você tem essa experiência com Deus. E talvez você está me ouvindo agora, você esteja passando por uma situação de depressão ou alguma síndrome que vai sendo gerada a partir dessa depressão. Peça a Jesus hoje nessa madrugada de bênçãos. Ele pode tocar a sua vida, Ele pode curar você, Ele pode libertar você, sim. Claro que não é um passe de mágica isso e não vamos acreditar nisso. Não é uma mágica, mas é a fé que vai preenchendo o nosso coração, que vai preenchendo esse vazio, que vai dando sentido a esse vazio existencial e você vai percebendo isso na leitura da Bíblia, no estudo da palavra, na oração, está na presença de Deus, na Eucaristia, procurando ter boas coisas. É isso que a Rede Século XXI quer levar até você. Boas notícias, boas informações, levar a palavra de Deus que possa realmente fortalecer você, que possa encher o seu coração, que possa dar sentido a esse vazio existencial. Não é fácil, não. A depressão é uma doença grave. E a gente pode, então, nesse fim de quaresma, início de Semana Santa, no próximo domingo, onde começamos a meditar a Via Sacra, a Via Dolorosa. Talvez você possa ver aí e se identificar com essa Via Dolorosa, com essa Via Sacra, que é a Via Dolorosa. Porque você talvez esteja passando por essa Via Dolorosa. Então, uma vez mais, olhe para Jesus nessa Via Dolorosa, nesse caminho. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, com a sua coragem, com a sua motivação, com a certeza da missão que Ele recebeu do Pai. Você também tem a certeza da missão que você recebeu, mais que isso, tem a certeza que Deus ama você, que Deus tem misericórdia e quer que você renove a sua fé e o seu caminho, mas não se afaste dele jamais, porque se você se afastar dele, aí que a coisa pode ficar mais difícil ainda. Nessa madrugada de bênçãos, vamos orar juntos. Vamos rezar juntos, vamos pedir a intercessão da Mãe, da Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, para que ela leve esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus. Nós vamos colocar os nossos pedidos aos pés de Nossa Senhora daqui a pouquinho. Então reze conosco, participe conosco e, acima de tudo, ligue para você deixar o seu pedido de oração. Quero aqui rezar por você, rezar com você e falar com você também. Partilhe também das suas situações, das alegrias, das tristezas, das bênçãos que você tem recebido, ou das dores nessa via sacra, nessa via dolorosa, das dores talvez que você tenha passado. Ligue para a gente para partilhar. 0800 777 0021, nosso telefone. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, que você sabe que é rapidinho o nosso intervalo. É o tempo de você telefonar, de você participar conosco, é o tempo de você se ajeitar aí, só não vai dormir não, porque a gente vai até 1h da manhã ao vivo. Aproveite para você telefonar, para você ligar, para você rezar conosco aqui na madrugada de bênçãos. Um intervalo bem rápido e eu volto já já com você.